Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Judá, sou professor do curso de Direito e do Técnico em Serviços Jurídicos do Instituto Federal do Paraná. Sou um professor, então, da carreira de ensino básico, técnico e tecnológico, que é parecida com a carreira do professor de ensino superior das universidades federais, ou eventualmente até estaduais, tem um modelo semelhante, mas tem uma diferença também. Eu, como qualquer professor do Magistério Federal, posso dar aula da graduação até o doutorado, mas, diferente de um professor do Magistério Federal, eu posso dar aula também no ensino básico e, particularmente no caso dos institutos federais, no ensino médio. Então, eu, por exemplo, como professor, EBTT, né, que é a carreira, dou aula na graduação em Direito e num técnico em Serviços Jurídicos, como disse. E a minha disciplina é Teoria Geral do Processo, eu dou aula para o primeiro ano do ensino médio, que é um técnico integrado com o ensino médio, ou seja, concomitante, não é um técnico que qualquer pessoa pode fazer depois. São os alunos dois que estão chegando no ensino médio que fazem esse técnico em serviços jurídicos. Então, dá aula para rapaziada de 14, 15 anos, está sendo muito legal, e eu penso neles, em primeiro lugar, para gravar essas entrevistas que a gente está fazendo aqui, né? Esse é o projeto Direito no Ensino Médio. Então, imediatamente eu penso nos meus alunos gravando essas entrevistas, mas penso também em outros alunos do ensino médio, eventualmente professores que se interessem em trabalhar esses temas em sala de aula, fiquem muito à vontade para usar esses vídeos. A nossa convidada de hoje é a Keliana Veloso, e a carreira sobre a qual ela vai falar para a gente um pouquinho é sobre a docência, pessoal. A parte das entrevistas são para carreiras técnicas, né, assim, promotor, juiz, advogado público e assim por diante. E eu, como professor convicto que sou, né, desculpem pelo caminhão passando aqui na minha rua, eu, como professor convicto, imaginei assim que seria um absurdo eu gravar entrevistas com as carreiras jurídicas sem falar dessa que é, na minha opinião, talvez a carreira jurídica mais importante, porque é a que forma todas as outras, que é a carreira da docência. Então, a Keliana tem uma trajetória super interessante, uma pessoa diferenciada, e está aqui para falar para a gente um pouco sobre a carreira docente. Eu vou só falar um pouco sobre ela, aqui, quem ela é, o que ela fez, rapidamente, porque depois ela vai falar isso bem melhor para a gente. Então, a Keliana, pessoal, ela é professora, né? E assim como eu, só professora, né? Às vezes tem a piada que a gente sempre faz, não trabalha, só dá aula, né? Mas ela é professora, e isso é um trabalho muito importante, um trabalho bem cansativo também, é um trabalho, acho que isso é importante destacar, e um trabalho muito relevante. Keliana, eu achei bem interessante da trajetória dela, e em grande parte é por isso que ela está aqui, que ela se formou em instituições privadas de ensino, né? Aqui, a Keliana fez graduação em Direito numa instituição privada aqui de Curitiba, na qual eu fui professor também por um tempo, mas não fui professor dela. Você conhece talvez de outros carnavais aí. E fazendo a graduação numa instituição privada, ela fez logo em seguida o mestrado em outra instituição privada, isso que eu achei interessante. E ainda assim escolheu a docência, né? Isso é excepcional porque, só para contextualizar, geralmente quem faz instituições privadas acaba, muito raramente vai escolher a docência também, né? Vai escolher áreas mais técnicas, porque a Keliana vai explicar isso melhor para a gente, as instituições privadas de ensino no Brasil, excepcionalmente ou muito raramente investem em pesquisa. Então, dificilmente elas vão formar professores. Olá, Keliana, tudo bom? Olá, Judá. Olá, estudantes do IFR. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Keliana. Muito bom receber você aqui. É legal ver você de novo, né? Nesses tempos de pandemia. Nós gravamos em tempos de pandemia, né? Quem sabe quem assista, não assista mais nesse período. E eu espero que não, né? Que tudo melhore. Tudo vai melhorar, com certeza. Esperança. Keliana, conta um pouco para a gente, assim, para os nossos alunos, né? Não só para os meus aqui, né? Mas para eventualmente outros alunos do ensino médio também, que eu acho importante o ensino jurídico para o médio, porque você forma a cidadania, né? Os meus mesmo aqui, que fazem o técnico, muito poucos vão para a graduação. A maior parte deles vai para outras áreas, mas a gente está preocupado em formar cidadãos conhecedores das instituições, conhecedores dos seus direitos, né? E também agora vamos conhecer um pouco da carreira docente, sobre a qual vou pedir que você fale um pouco para a gente, né, dessa carreira docente, como é, né? Como você vai formando um docente, o que tem, né? Porque quando a gente fala em docência em ensino superior, salvo no caso do Instituto, aqui no meu caso,
está falando, sobretudo, falando docência em direito, está falando, sobretudo, de ensino superior. Então, como que funciona? Fala um pouco para a gente disso. Bom, vamos lá. A carreira na docência, hoje ela é muito diferente de como era no passado. No passado, os professores, eles eram majoritariamente formados no magistério, né, que era uma espécie de um curso para ser professor, e de lá eles se encaminhariam ali para diversas carreiras, diversas áreas. No ensino superior, geralmente as pessoas, né, que, por exemplo, nós fazemos uma graduação em Direito, e aí, a partir da graduação em Direito, nós podemos aí ingressar na carreira da docência, né? Então, atualmente, até em razão dos requisitos que o mercado de trabalho ele acaba exigindo, não basta só ser bacharel em Direito, não basta ser só formado em Direito. Então, se exige, assim, primeiramente, além da graduação, uma especialização, que é o que a gente chama de curso de pós-graduação. Na verdade, a pós-graduação lato sensu, que significa em sentido amplo, é este curso de especialização que a gente faz, geralmente a gente escolhe uma área, direito civil, processo civil, constitucional, direito penal, escolhe uma especialização e faz esse curso, né? É importante só ressaltar que a especialização, ela não é um título, ela é uma segunda formação, né? É um curso ali de aperfeiçoamento, aprimoramento. E existe também, na área da docência, o que é muito interessante, essas especializações específicas para a docência no ensino superior. Então, às vezes, um bacharel em Direito, né, que queira seguir a carreira de docente, ele pode fazer essa pós-graduação voltada para a docência, o que vai qualificá-lo, né, para participar aí dos processos seletivos, seja no âmbito público, seja no âmbito das instituições de ensino privada, né. E existe também o que a gente vai chamar de pós-graduação stricto sensu, em sentido estrito, que aí sim a gente vai falar em títulos, né, em titulações, né, no mestrado e no doutorado. Então, quem faz um mestrado vai ter um título de mestre, e aí, após fazer o mestrado, né, pode fazer o doutorado e vai ter o título de doutor. As instituições de ensino públicas, né, geralmente já estão exigindo, né, hoje a gente subiu um pouquinho o patamar, né, nessas seleções. A carreira da docência é uma carreira que hoje, de certo modo, ela acabou sendo mais valorizada no sentido de que se exige mais do profissional, né? A gente sabe que nós, professores, ainda somos muito desvalorizados, né, enquanto profissão. Mas essa é uma profissão muito séria, uma profissão que exige uma formação, né, exige uma formação destinada e específica para a docência, e as instituições de ensino público cada vez mais vêm exigindo, né, que esses profissionais tenham cursado o mestrado e o doutorado, né. É possível que, enfim, pessoas que tenham feito mestrado e doutorado em outras áreas que não o direito também sejam contratadas, porque eventualmente são áreas complementares, como a história, a filosofia, a sociologia, a ciência política também são mestrados e doutorados bem interessantes. Então, as instituições públicas, nos concursos públicos, né, então hoje, para você ser um professor de instituição pública, você passa por um certame, por um concurso público, né, assim como as carreiras de promotor, de juiz e de advogado público. São concursos também bem concorridos, né, do ponto de vista da quantidade de pessoas que às vezes se inscrevem, mas é bem interessante, porque possibilita ali que o profissional atue, né, na área que ele estudou. Então, eu não estudei só para ser bacharel em Direito, até porque o Direito ele tem muitas áreas, né, dentro do campo de conhecimento do Direito. Mas eu posso lá fazer o meu mestrado em Direito Constitucional, meu doutorado em Direito Constitucional, e atuar como professora futuramente aí dentro dessas áreas, porque eu estarei, claro, muito mais qualificada. Então, em resumo, além da graduação, do bacharelado em Direito, né, é interessante que atualmente esses profissionais tenham uma especialização, seja ela voltada para a docência, seja ela voltada para uma outra área do direito, porque eventualmente, quero ser professora de Direito Civil, então eu vou fazer a minha especialização lá no Direito Civil, numa instituição de ensino que tem ali uma qualidade, que tem ali, enfim, uma pós-graduação que seja interessante para a minha formação. E aí, depois das especializações, obviamente, o campo do mestrado e doutorado são campos extremamente interessantes, porque possibilita que a gente faça pesquisa, possibilita que a gente aprofunde os nossos conhecimentos nas áreas que, de fato, a gente vai atuar. Mas, basicamente, seria essa formação que um bacharel em Direito teria para poder, né, lecionar aí nas instituições de ensino.
Muito legal, Kiliana. É interessante, eu acho, destacar também, né? E talvez depois, para falar da tua trajetória, quando chegar o momento de falar disso, falar para eles também que o professor de direito, né, raramente vai ter uma formação pedagógica, ou não é? A gente é Sim. bacharel, a gente não é licenciado, né? Tem a Uhum. diferença também de graduação entre bacharelado e licenciatura. Licenciatura, por exemplo, algumas áreas, né, que são mais voltadas à docência, como vamos dizer a química ou a matemática, pode ser só bacharel ou só licenciado, ou geralmente as duas coisas juntas, porque o professor em tese dessas áreas aí, o bacharel é para pesquisa, né? E o licenciado é para dar aula. E em direito não existe isso, né? É só bacharelado. Então a gente não tem Sim. matérias pedagógicas, né? E talvez por isso seja raro você ver uma pessoa que, como nós, né, eu e você, somos apenas docentes. Mas o que eu tenho para te perguntar agora, assim, é meio que explicitar uma coisa que estava implícita na tua fala. Você falou que as pessoas que querem seguir carreira docente, como a gente quis, né, eu e você, a gente pode optar pela contratação, né, ou pelos seletivos, né, seja um concurso público, seja só um processo seletivo mesmo, nas instituições públicas e nas privadas. Como que funciona esse mercado de trabalho? Como que está hoje as públicas e as privadas? Como assim, de um ponto de vista bem realista, como é que está, né? Como funciona? As privadas são boas ou não? A pública é boa ou não? O que, que é melhor? Você pode dizer um pouco disso para a gente? Sim, claro. Bom, aí vai depender muito da aspiração pessoal que esse profissional venha a ter, né? Eu, como você comentou, eu me formei em Curitiba e logo que eu terminei meu mestrado, assim, acabou a banca, eu já estava preparando as minhas malas para retornar a Rondônia. Em Rondônia, na região norte inteira, nós temos uma demanda muito grande por profissionais, né? E a docência ainda, né, por mais que seja uma carreira que as pessoas pensam, nossa, mas é uma carreira muito antiga, ainda há uma demanda muito grande aqui em Rondônia por professores e por professores de direito, que parece, né, é um curso muito tradicional, muito antigo, mas essa demanda ainda é muito grande. Então, como eu sempre quis ser professora, eu falei assim, eu vou iniciar minha carreira nas instituições privadas, né? Quem sabe futuramente aí eu venha fazer um concurso do IFPR ou de outra instituição, coisa que eu almejo, né? Porque eu quero continuar na docência, na pesquisa. É uma carreira que, para mim, eu escolhi muito antes de entrar até na universidade. Mas eu escolhi inicialmente trabalhar nas privadas porque você tem mais campo de emprego mesmo. Então, quando eu cheguei em Rondônia, eu já cheguei com uma entrevista encaminhada, mas não significa que nas instituições privadas também simplesmente você deixa um currículo e é contratado. Nas instituições privadas, gente, sempre tem um processo seletivo, porque independentemente de ser pública ou privada, a grande maioria das instituições, as que são sérias, né, buscam a qualidade do ensino. Então, quando eu cheguei, eu fui chamada para fazer uma seleção. Essa seleção constituía, primeiramente, na análise de currículo. A partir da análise do currículo, a gente é ou não chamado para uma banca. O que seria uma banca? Bom, são 3 professores que vão avaliar este professor que está se candidatando à vaga ali de docente, e esse professor ele vai dar uma aula. Então, vai ter lá uma temática específica que ou é definido por essa banca, ou às vezes é livre, né? O professor pode escolher uma área que, enfim, te interesse. E aí ele vai ter lá um tempo de mais ou menos 30 minutos para dar uma aula. Então, esta banca é para verificar como que a pessoa estaria ali na carreira de docente, como ela desenvolveria uma aula, enfim, quais são as formas, as habilidades, né, as competências e habilidades que ela desenvolveria ali dentro de sala de aula. E aí, após essa banca, algumas instituições têm ou não uma prova escrita, essa prova pode ser uma prova objetiva, uma prova dissertativa, uma redação, enfim, varia muito porque as instituições privadas que vão definir como serão os seus processos seletivos. Mas hoje, gente, majoritariamente, nas instituições de ensino, a gente entra por processo seletivo, né? Nas privadas. E nas públicas, como eu comentei, é o concurso público. O concurso público, geralmente, ele é mais exigente, né? Então, às vezes tem uma prova, depois da prova vem a banca. Na banca, tem um fator, na pública, um fator que é complicador, mas não é nada impossível, é que este tema, que o professor vai lá dar a aula, ele é sorteado geralmente 24 horas antes. Então, 24 horas antes da banca, a gente sabe lá, bom, estou fazendo o concurso para a vaga de direito ambiental. Então, dentro do direito ambiental, vai ser sorteado um ponto, né?
vou falar lá sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 24 horas antes, e aí você monta a tua aula, claro que você já passou um tempo estudando, montando aulas de diversos temas, você se prepara, né, obviamente, para o concurso, e chega no dia, você é sorteado quando você aperfeiçoa o teu material, e vai lá e realiza a banca. Aí, após a banca, tem a etapa de análise de currículo, que eles vão pontuar, por exemplo. Então, quem quer ser docente, não basta também só ter uma graduação, enfim, ter a vontade. Algumas outras atividades que a gente vai desenvolver na carreira acadêmica, seja como graduandos, seja como graduados, seja como especialistas, mestres, doutores, que complementam, né? Que, na verdade, a gente vai chamar de uma carreira acadêmica. Seriam publicações, então eu escrevo artigos, ou eu dou uma palestra, ou eu concedo uma entrevista. Todas essas atividades acadêmicas, elas vão pontuar dentro desse concurso público. E daí é bem interessante que as pessoas que têm essa aspiração com relação à carreira de docente, elas venham, né, além do estudo direcionado, realizando outras atividades, né, que seriam atividades ou na pesquisa ou na extensão, que daqui a pouco a gente explica um pouquinho melhor o que é isso. E aí, nessa etapa, é analisado e é pontuado o seu currículo, até porque, eventualmente, os candidatos podem ter uma nota muito próxima, então serve até como um critério de desempate, né? Então, dentro do processo seletivo das universidades públicas, então a gente vai ter aí o concurso público, que é aberto de acordo com a demanda também das instituições, e acontecem aí também como qualquer outro tipo de concurso, né? E também tem a sua concorrência, a sua seriedade, enfim, mas ainda necessitamos de muitos professores nas universidades públicas, né? Às vezes o que falta não é a vaga na universidade, mas às vezes o que falta é o próprio orçamento, a estrutura, que advém de outras questões aí relativa aos poderes, a divisão de orçamento do Estado brasileiro. Mas ainda eu entendo que é super necessário o professor, né? E é necessário que o professor seja de fato professor. Ele não esteja ali só, eu vou ter um trabalho no contraturno, eu quero uma complementação de renda, é preciso que as pessoas encarem melhor, né, encarem mais a carreira de docência como pessoas que, de fato, querem contribuir com a educação, né, querem modificar esse status quo que a gente tem na sociedade, que as pessoas, por vezes, não conhecem os seus direitos básicos, não têm acesso, porque a educação é um direito, né, e a educação, enquanto direito, ela só vai se efetivar com o papel das universidades. E dos institutos federais, né? E de outras instituições, claro, com certeza. Mas isso que você falou, Kiliana, da seriedade com que se deveria encarar, né, a profissão docente, eu concordo plenamente com você, né? Um dos problemas do ensino jurídico, em particular, na minha opinião, não sei se você concorda também, é que nem sempre isso acontece, né? Tem muito, né, de pessoas que são professores, mas que não são professores no sentido profissional do termo, né? São advogados e dão aquela aulinha para complementar, ou porque gostam, enfim, né? São promotores, juízes e dão aquelas aulinhas. Nada contra isso, acho que isso também é relevante, mas acho que teria que ter mais professores mesmo, nesse sentido de pessoas que vivem para a docência, né? Que vivem para o ensino. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque, na verdade, é esse perfil que tem surgido de um tempo para cá, é ou não é? Isso não era, quanto mais no passado a gente vai, assim, na nossa história do Brasil, menos profissionalização dos professores a gente tem na área do direito, pelo menos. Né? Agora, ultimamente, não, né? Já tem, por exemplo, um professor como eu, né? Eu tenho desde a graduação até o doutorado e eu vivo para isso, eu sou professor, minha profissão é o ensino jurídico, né? A Kiliana vive para isso, né? E outras pessoas, é por isso que a gente vê... do ponto de vista, a Kiliana mencionou os concursos, né, das instituições públicas de ensino, a gente vê que agora tem uma concorrência gigantesca nesses concursos. Qualquer concurso que abra aí, em qualquer parte do Brasil, a gente vê que tem muita gente de vários outros lugares que tenta. Então, a gente está tendo uma espécie de marcha para o interior também, desses pesquisadores, dessas pessoas que querem viver para isso. E eu acho que isso é muito importante. Isso daí é reflexo de políticas públicas de governos anteriores aí, né? Na época que tinha bastante recurso, tinha bolsa, né? A gente era incentivado a ser pesquisador. Então, te pergunto, para responder até bem rapidamente, Kiliana, a última parte, eu acho, dessa questão da carreira docente, eu acho que você pontuou isso, mas não aprofundou tanto, e se prometeu que ia aprofundar, então estou aproveitando.
que era para falar um pouco disso, né? Que o professor não é só o cara que chega lá e dá umas aulas e depois vai fazer outras coisas, né? O professor, nesse sentido da dedicação, né? Da pessoa que vive para isso, é uma pessoa que faz ensino, mas faz pesquisa também, né? Faz extensão. O que é esse negócio aí de ensino, pesquisa e extensão que é tão importante para a carreira docente? É importante também destacar, Judá, que essa crítica ao ensino jurídico ela tem que ser feita, né? Então, hoje, como era no passado, o direito ele tinha um ensino muito tradicional, em que ia lá só os juízes, só os promotores darem aula, né? E eles iam muito assim, nem precisavam de complementação de renda, né? Dado que já tem um bom salário. Mas eles iam muito, às vezes, por status, iam, às vezes, o meu colega está pedindo, eu preciso dar aula naquela universidade, porque, enfim, ele está precisando de professor. Então, hoje já mudou muito, tanto é que esse curso de pós-graduação que eu citei, que é voltado para a docência, né, ele é interessante, ele tem ganhado muito mercado, porque as pessoas precisam hoje de uma formação mais voltada para a nossa realidade. A gente tem uma realidade hoje de muitas informações, né, a informação ela é muito rápida, todo mundo tem muito acesso à informação, mas o que é, de fato, uma informação de qualidade? Então, a própria maneira como o aluno recebe o ensino hoje é diferente. Então, hoje a gente está condicionado a se adaptar a uma realidade de aula, né, remota, né? Essa aula que acontece, assim, pessoas de diversas partes do mundo, enfim, podem assistir no mesmo tempo e interagir. Também, hoje, eu acho que o papel do aluno mudou muito. Não é mais aquele aluno que vai e ouve e absorve só o que o professor falou e vai embora e chega um dia faz uma prova, né? Hoje o aluno ele tem que ser pensado como o centro, né, do processo de aprendizagem. Né? Ele não pode ser mais aquele aluno passivo, que não participa, e sim aquele aluno que é colocado para construir, de fato, o conhecimento. E o que vem a colaborar a pesquisa e a extensão nesse sentido, né? Então, quando a gente fala de universidade, a gente fala de um tripé. A universidade ela tem que cumprir com o ensino, que é eminentemente a sala de aula, né, os conteúdos que a gente aprende aí ao longo de um curso técnico, de uma graduação, enfim. A pesquisa seria a investigação científica a respeito de diversas temáticas, né? Então, as pessoas vão escolher lá, eleger uma temática. Dentro dessa temática, elas vão levantar um problema, às vezes até um problema que na realidade social acontece, e a partir desse problema elas vão investigar possíveis soluções, ou mesmo a causa desse problema, se a gente não sabe qual que é a causa desse problema, igual agora na Covid, né? A gente está buscando as causas, né? Que, enfim, esse vírus surgiu, como que a gente pode solucionar essa questão, buscando uma vacina, buscando o desenvolvimento de um remédio, enfim, por aí vai. Para buscar uma solução para este problema que a gente vivencia hoje, que é a questão, né, da crise sanitária global. Então, a pesquisa seria isso, uma investigação científica buscando aí ou descobrir as causas de um problema, ou mesmo resolver este problema. E a extensão é tudo aquilo que a universidade faz, que ela tem que evidenciar para a sociedade. Então, toda instituição de ensino, ela tem uma função social com relação à educação. Então, este ensino, ele não pode ficar preso aos muros da universidade. Esse ensino e essa pesquisa, eles têm que sair dos muros da universidade, eles têm que ir até a comunidade, eles têm que resolver os problemas da comunidade, têm que ouvir a comunidade, até para que a comunidade saiba o que de fato faz uma universidade. Alguns meses atrás, a gente teve essa pauta, né? O que a universidade faz? O que é pesquisa? Ninguém sabe. Talvez a universidade, né, pensando assim, num sentido bem amplo, por muito tempo tenha ficado muito enclausurada nos seus próprios muros, fazendo ali a sua pesquisa sem, enfim, ter de fato um impacto social. Isso faz com que a sociedade desconheça o papel da educação, o papel da própria universidade. Então, a extensão é isso, é levar este conhecimento, seja por meio do ensino, seja por meio da pesquisa, para fora. É possibilitar que as pessoas venham até a universidade assistir uma palestra, que elas venham receber uma prestação de serviço, pensando aqui no curso de Direito, né? Toda instituição, todo curso de Direito tem lá o seu núcleo de práticas jurídicas, que é o NPJ, que a gente chama, que é como se fosse um escritório de advocacia que vai atender a comunidade, e vai atender gratuitamente. Então, esta prestação de serviço de um NPJ, por exemplo, é extremamente relevante, para que pessoas de baixa renda tenham, de fato, acesso à justiça. Então, a extensão possibilita isso, possibilita que a gente leve estes conhecimentos que são desenvolvidos dentro da universidade para fora dela.
Então, seria mais ou menos isso. Então, esse tripé ensino, pesquisa e extensão tem que ser feito. Por isso que nós, professores, não ficamos só na sala de aula. Nós estamos na pesquisa e nós também devemos estar na extensão. Justamente dessa relevância do trabalho docente para articular esses elementos é que é importante que haja professores, né, que vivam disso, que vivam para isso, né? Não é simples fazer a pesquisa. A pesquisa é uma atividade extremamente complexa do ponto de vista intelectual, né? A extensão do ponto de vista social também, como você vai, né, criar esse diálogo entre a tua pesquisa e a sociedade. Então, tudo isso é muito interessante, Keliana. Eu acho que realmente por isso que a gente vive para isso, né? A gente não seria difícil a gente fazer tudo isso e mais outras coisas também, né? Infelizmente, a nossa carreira talvez não seja das mais prestigiadas, nem do ponto de vista econômico no nosso país, e nem do ponto de vista social, né? Sempre que as piadas entre os professores sempre são as mesmas. Falar, essa coisa, eu sou professor, né? Eu só dou aula, não trabalho, só dou aula. Às vezes, alguns alunos perguntam isso para a gente, sobretudo na faculdade de Direito, porque as pessoas não concebem como você possa, né, ser formado em Direito sendo só professor, né, porque Direito não é ser professor, a princípio seria outras coisas, né, mas não, né, nós somos formados em Direito e nós somos professores, porque a gente vive para isso, e a gente vive para formar as pessoas que depois vão exercer os cargos, né, de juiz, de promotor, de advogado público, e até também a advocacia. Nós formamos essas pessoas, e quanto mais nós formos especializados, quanto mais nós nos dedicarmos somente a isso, melhor será a prestação de serviços, né, dessas funções da justiça e as funções essenciais da justiça para a sociedade. Ao menos eu entendo isso, né? E não só na formação desses técnicos, mas também na formação de uma cidadania crítica, conhecedora das instituições e seus direitos, que é o que a gente está tentando fazer aqui para o ensino médio, né? Muitos não vão para a área do direito, mas saberão dos seus direitos, de como funciona mais ou menos as instituições. Mas, enfim, Keliana, assim, só para a gente concluir a nossa conversa de hoje, que foi super interessante, eu fiquei bem feliz, né, de conversar com você. Eu queria saber, assim, um pouco mais do ponto de vista humano, né, alguns minutinhos aí você falando para a gente da tua experiência, como você chegou onde você chegou, né? Porque imagine, você veio aqui de Curitiba, passou por instituições privadas, que são instituições que, na minha opinião, pelo menos, salvo algumas exceções, acabam não prestigiando a pesquisa, né? Porque não querem investir dinheiro nisso, né? Não tem um retorno imediato, né? Acabam não investindo em pesquisa, você passou por instituições privadas e foi para esse lado da pesquisa, da docência, o que para mim é excepcional, ao menos na minha opinião. E, assim, como você chegou nisso, né? Porque você passou por aqui e daí você foi para Ji-Paraná, né? Que é uma cidade em Rondônia, que é interior de Rondônia, 400 quilômetros da capital, né? Como que foi essa trajetória, a tua experiência humana, assim? E diz para a gente, ao dizer, né, um pouco da tua trajetória, ao final, conta para a gente, né? E daí você já vai estar liberado também. Né, o que te inspira como professora? O que faz com que, apesar de todas as dificuldades, de todos os estresses que a gente tem, né, o que faz com que você chegue em casa e fale, não, eu amo ser professor, é isso que eu quero fazer, é isso que eu faço, né? O que te inspira no exercício da profissão? Vai lá, Keliana. Vamos lá. Bom, a minha trajetória, eu nasci em Rondônia, né? Nasci numa cidade próxima aqui, mas me criei em Paraná. E aos 14 anos eu resolvi trabalhar fora. Então, assim como os estudantes aí do IFPR, enfim, estão buscando essa formação técnica que é extremamente relevante, extremamente importante para o futuro de vocês, eu fui buscar por meio do emprego. Então, aos 14 anos eu resolvi ser menor aprendiz, junto a este trabalho, né, por meio da lei do menor aprendiz, a gente tinha que fazer um cursinho, né, vinculado aí ao Sistema S. Então, eu fiquei lá 1 ano e 8 meses fazendo o SENAC. Cursinhos, assim, que me fizeram muito bem enquanto profissional, acabaram contribuindo aí para o meu currículo. E aí eu fui fazendo ensino médio, trabalhando, fazendo SENAC, fazendo ensino médio, e chegou no momento de escolher uma graduação, né, que é aquele momento que a gente faz o vestibular, e eu acabei resolvendo ir para o Paraná. Eu queria tentar as universidades públicas, o vestibular das universidades públicas. Passei 1 ano estudando, quase passei na UEL, mas a UEL é um vestibular, assim, bem puxado, né, do ponto de vista, para quem, igual eu, sempre fui aluna do ensino público, né, em Rondônia, que é algo um pouco mais complexo, né,
Nosso ensino aqui ainda ele é muito precário. E aí fui para o Paraná, tentei, fiquei ali próximo da UEPG, enfim, mas não passei. Mas eu me inscrevi na época quando começou a política pública do ProUni, né? Foi um pouquinho depois, né? Não foi exatamente quando começou a política. Mas eu me inscrevi para uma bolsa do ProUni. Então, em que pese eu tenha feito graduação numa instituição privada, eu sou filha de políticas públicas. Então, eu fui praunista. Ser praunista não é uma tarefa fácil, porque você tem que manter uma média, né? Você não pode reprovar nas disciplinas. Você tem ali uma exceção, assim, uma vez a cada, né? Durante os 5 anos, você pode, no máximo, ter 1 ou 2 reprovações, no máximo. Então, assim, é bem puxado. Então, eu me dedicava muito na graduação, porque eu só tinha aquela bolsa. Então, eu tinha que me dedicar. E como eu sempre gostei muito, assim, de estudar, eu sempre fui muito curiosa, desde o primeiro período da faculdade, eu já comecei a trabalhar com pesquisa. Então, na graduação, gente, tem uma coisa chamada iniciação científica, né, que é um programa, né, de pesquisa que possibilita que os alunos da graduação comecem a pesquisar, comecem a entender o que é pesquisa e comecem a contribuir ali com, enfim, com o desenvolvimento de algum estudo. Então, eu comecei pesquisando lá com o professor Gabriel Schumann sobre o direito à saúde, foi uma pesquisa bem interessante, a gente produziu uma cartilha sobre como era a estrutura da saúde pública no município de Curitiba. E aí, depois dessa primeira experiência na iniciação científica, eu não parei mais. Aí eu desenvolvi monitoria. O que é uma monitoria? Possibilita que o aluno, junto ao professor, desenvolva ali algumas atividades auxiliando o professor. Então, ele pode fazer uma pesquisa para o professor, pode, enfim, buscar alguns materiais, pode participar das aulas do professor e pode um dia, né, se for de interesse do professor e aluno, dar uma aula, mesmo sendo estudante de graduação, ele vai dar uma aula lá para os colegas dele. Então, eu fiz monitoria em direito agrário, em direito constitucional, e dentro das instituições, gente, até existem esses programas, mas eu era muito ansiosa, então eu fiz monitoria voluntária antes mesmo de ter um programa, depois eu entrei na monitoria oficial, que no final recebi um certificado, bonitinho e tal. E no meio da graduação para frente, eu fiz 2 iniciações científicas, que é no tema que até hoje eu pesquiso, que é o tema da questão indígena e dos povos tradicionais. Então, fiz mais iniciações científicas, participei de projeto de pesquisa, um projeto que, inclusive, era da Universidade Federal, em parceria com a Universidade Positivo, e aí eu fui, desde a graduação, condicionando o meu currículo, trabalhando, né, fazendo iniciação científica, monitoria, projeto de pesquisa, para ser docente. Quando eu terminei a graduação, eu fiz uma especialização na Fundação Escola do Ministério Público, mas era voltado para o concurso da UNP, algo que eu não queria, e aí quando terminou eu fui fazer mestrado. Então, no mestrado também, era um mestrado em privada, mas gratuito, como se fosse uma espécie de bolsa. Na especialização também tive bolsa de pesquisa. E aí eu consegui concluir o mestrado e resolvi partir logo para a docência. E hoje eu estou na docência, lecionando, estou na extensão, participo dos conselhos, faço pesquisa. Como o Judá falou, a gente não dá só aula, né? Então, para que a universidade cumpra com este papel social, ela necessita de professores que estejam dedicados exclusivamente para a docência. E não raramente são esses professores que estão dedicados exclusivamente que vão desempenhar a pesquisa e extensão, né, que vai fazer com que a instituição consiga efetivar esse tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, o nosso compromisso não é só com o aluno, é também com a sociedade, né, também com essa mudança de status quo, que também a gente só vai ter um mundo mais igual, com mais oportunidades, com direitos efetivamente garantidos, quando a gente conseguir fazer com que a educação chegue para todos. E nem sempre a educação chega só por meio da sala de aula. Ela pode chegar por outras formas, a meu ver, como os projetos extensionistas e os projetos de pesquisa que a gente desenvolve dentro das instituições de ensino. Muito bem, Keliana. Achei bem interessante que você destacou ali o papel das políticas públicas, né? No caso do ProUni, enfim, incentivo ao ensino superior, né? Era o governo dando dinheiro público ali, incentivando as pessoas que, eventualmente, por causa de de ter passado por um ensino público, às vezes não conseguiu superar essa barreira para passar numa instituição pública, né? E daí, e também, ao mesmo tempo, não teria condições de, morando longe de casa, por exemplo, fazer uma instituição privada de qualidade, né? E esse é o caso, você foi,
contemplado, né, com uma política pública do governo. Então, você é resultado disso. Eu acho interessante que você está querendo retribuir para a sociedade aquilo que ela investiu em você. Mas não é só isso que você falou também. Fora a questão do dinheiro público, né, tem também ali vários incentivos privados que você mencionou. Né? Tanto na pós-graduação do MP, você recebeu bolsa, quanto no mestrado, que era na Uninter aqui, né, em Curitiba. Uhum. Aí, como também na graduação você teve iniciação científica, não sei se teve bolsa lá, mas eu lembro, né, que eu também fui professor dessa instituição em que você estudou como aluno de graduação, e alguns orientandos meus tinham bolsas de iniciação científica que eram dadas pela universidade. Então, também, né, a iniciativa privada não só pode, como deveria fazer mais nesse sentido de incentivar a pesquisa, né? Por isso que é importante as instituições ali que têm propostas de qualidade, né, para o ensino. Nem todas têm, mas muitas têm também, né, nesse sentido de investir na formação das pessoas, na formação não só profissional, mas na formação científica, né, que também acaba sendo profissional, né, porque daí gera profissionais de outro perfil, né, como pesquisadores, como professores e assim por diante. Muito legal, então, Keliana, agradeço pela tua presença, pela disposição, sabe? E você respondeu prontamente ao meu pedido, assim, com muita alegria, eu fiquei bem feliz, não só com a tua resposta, mas de ter você aqui. Quero dizer que foi muito legal a entrevista, tudo que você falou, destacou para os meus alunos e, eventualmente, para outros alunos interessados. Vai saber quantas pessoas você não vai influenciar, né? Eventualmente, para seguir uma carreira docente. Então, eu queria, né, só tenho a te agradecer e dizer que fico muito, muito feliz mesmo que você tenha tido todas essas oportunidades na vida e que agora você tenha a intenção e esteja trabalhando aí para devolver essas oportunidades para as pessoas também. Você recebeu algumas e agora você está querendo criar outras, né? Um pouco essa é a ideia. E a minha ideia é bem semelhante à sua também. Quem sabe algum dia você não se resolver, né? Porque você pode seguir outras carreiras, mas se quiser continuar na docência, você eventualmente pode fazer um concurso aqui no Instituto, será sempre muito bem-vinda, ou até em outra instituição pública, que são as mais interessantes para a gente hoje, né? Para a gente que tem esse perfil e que quer seguir essa carreira. Então, te agradeço. Não sei se você quer dizer mais alguma coisa aí, mandar um abraço para a galera, como que é? Bom, eu que agradeço, fiquei muito feliz de participar, de contribuir com esse projeto, conversar com os estudantes. Me coloco à disposição, você pode passar o meu contato, não deu tempo de eu falar, mas eu trabalho aqui na região norte, muito com a questão da Amazônia, do desenvolvimento, dos povos tradicionais, dos povos indígenas, é a minha paixão, assim, e eu oriento pesquisa de graça, enfim, dou material, eu estou pensando em criar canais para falar um pouquinho mais desse assunto, quem sabe em uma outra oportunidade a gente pode conversar mais, e fico à disposição. Desejo sucesso aos alunos, que eles venham aí a tentar pelo menos a carreira da pesquisa ou da docência, enfim. Espero que eu tenha contribuído com algo que é muito importante, gente. Hoje, o mundo não vive sem pesquisa, né? O mundo não vive sem ciência. Claro que a gente não vive só de ciência, né? Mas nós necessitamos da ciência para continuar, visto que nós estamos hoje num mundo muito massificado, num mundo muito, às vezes, individualizado, num mundo que as informações, as coisas acontecem muito rápido, né? A gente está vivenciando aí um período muito obscuro, muito triste no mundo, né? Com essa questão desse vírus que colocou todo mundo aí de joelho, e é só por meio da ciência que a gente vai sair dessa situação, dessa crise, né? Por isso que é importante o papel da universidade. Sempre destacando o papel da universidade, dos alunos, né? Dos estudantes, que podem e devem contribuir com isso, né? Essas oportunidades de pesquisa e extensão são feitas também para os alunos, né? Para que eles desenvolvam, já desde a graduação, né, algumas coisas aí. Na graduação eu escolhi meu tema de pesquisa, isso há 8 anos atrás, eu estou aqui até hoje, quis voltar para a Amazônia, em razão desse apego a esse tema, então não faria sentido eu estudar na Amazônia não estando na Amazônia, então essas coisas acabam aí condicionando não só a nossa carreira, mas a nossa vida pessoal, e isso é importante, que a gente se dedique ao máximo àquilo que a gente gosta de fazer. Mas foi isso, é isso, agradeço mais uma vez, fiquei muito feliz de contribuir com esse projeto, ajudar, e no que precisar a gente está à disposição. Excelente, fico muito feliz de saber, muito feliz em ouvir, né, essa sua mensagem final também, né, e gostaria de dizer, assim, que se possível crie o seu canal, que você vai contribuir ainda mais do que você já contribui. Muito obrigado, então, e até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.